Olá a todos. Esta videoconferência tem por objetivo esclarecer detalhes do programa Ensino Integral para as equipes escolares que estão pré-selecionadas para estar conosco em 2013 neste programa. Nós vamos fazer uma vídeo rápida, mas com informações substanciais para que as equipes escolares possam, na medida em que vão discutir na sua escola a possibilidade de estarem conosco nesse programa, possam ter elementos de discussão para toda a comunidade, para os pais, alunos, funcionários, os professores e os próprios gestores dessas escolas. Então eu queria começar a nossa videoconferência dizendo que o programa Ensino Integral, ele está dentro do programa, nós estamos falando do Educação Compromisso São Paulo. Então, a nossa ação, ela está vinculada a um programa maior, que é uma política educacional que tem uma visão ambiciosa para a rede pública estadual. Lá em 2030, só que para chegar em 2030 a gente tem muitas ações de curto, médio e longo prazo. Mas lá em 2030 nós precisamos ser um dos 25 melhores sistemas do mundo e precisamos posicionar a carreira do professor entre as mais desejadas. E uma coisa está muito vinculada à outra. Vocês sabem que o prestígio e a carreira do professor está estritamente ligada à melhoria do desempenho da sala de aula. Então, este programa, Educação Compromisso São Paulo, ele tem uma visão de futuro, mas essa visão de futuro começa já. Então, eu queria relembrá-los da visão desse programa, dos 5 pilares do programa Educação Compromisso São Paulo. Então, primeiro, valorizar e investir no desenvolvimento do capital humano da Secretaria. Daqui a pouco nós vamos falar do regime de dedicação plena e integral, que é a base deste programa. Aprimorar a gestão, as ações de gestão pedagógica com foco no resultado do aluno. E o que é resultado para todos nós? Resultado é a aprendizagem do nosso aluno. Então, este pilar é estruturante e é, como eu digo, o principal motivo para que todos nós possamos, para que todas as nossas ações sejam voltadas à aprendizagem do nosso jovem, das nossas crianças e jovens. O terceiro é exatamente o pilar que nós vamos discutir hoje na nossa videoconferência, que será lançar as bases de um novo modelo de regime de dedicação plena e integral com um modelo de ensino integral. Este é o pilar que nós vamos discutir e é o nosso objeto aqui nessa videoconferência. O quarto é viabilizar mecanismos financeiros e organizacionais para um programa tão grande quanto esse, tão grandioso e com ações fundantes como nós temos no Educação Compromisso São Paulo. E o último, também muito importante, que é mobilizar, engajar e responsabilizar todos, a rede pública, a sociedade, em torno do processo ensino-aprendizagem, porque essa é uma questão fundamental. Nós discutimos muito a educação, mas nós discutimos entre nós. O envolvimento da sociedade nesse debate, o envolvimento dos pais, dos alunos, da própria família, ele é estruturante e fundamental, esse envolvimento é estruturante e fundamental para que a gente possa fazer uma discussão da educação para além da escola, para além da Secretaria de Educação, para além da Diretoria de Ensino e que envolva toda a sociedade nesse debate. Mas hoje nós vamos falar exclusivamente do pilar 3, que é lançar as bases de um novo modelo de escola de ensino integral e um regime de dedicação mais atrativo. Não sei se vocês sabem, nós iniciamos este modelo de ensino integral em 16 escolas de ensino médio. Essas escolas piloto, elas foram fundamentais para que a gente pudesse ter a base do programa, testar, verificar se aquilo que a gente havia planejado realmente é exitoso. Nós temos alguns princípios básicos desse programa que estão inspirados no modelo de uma escola chamada Ginásio Pernambucano. Essa escola foi a nossa inspiração para trazer esse modelo aqui para São Paulo. Nós fizemos visitas a essa escola, conhecemos profundamente o modelo de gestão e pedagógico dessas escolas, mas mais do que isso, a gente queria trazer este conhecimento, essa tecnologia aqui para São Paulo. Como é que este modelo poderia ser feito aqui em São Paulo? Não é simplesmente uma transposição de conhecimentos, é mais do que isso. É a construção de um modelo aqui em São Paulo. Então, nós tivemos, este ano de 2012, nós temos 16 escolas pioneiras aqui em São Paulo de ensino médio,
que estão implementando o ensino médio integral. Essas escolas, elas são pioneiras no sentido em que elas estão conosco para entender esse modelo, aprofundar nesse modelo e fazer com que a gente consiga expandir esse modelo para as demais escolas. Agora, tem uma questão. Nós iniciamos o ensino médio e temos uma razão para isso. Nós iniciamos com 16 escolas de ensino médio e nós vamos falar por que nós iniciamos com o ensino médio. Como é que nós temos que pensar o ensino médio? Nós temos que pensar o ensino médio, como eu disse, com ações de curto, médio e longo prazo. Como é que seria o melhor cenário do ensino médio a longo prazo para um sistema como o de São Paulo? Você teria que ter várias possibilidades de caminhos nesse ensino médio. Então, se vocês puderem olhar essa nossa apresentação, vocês vão ver como é que a gente está trilhando esse caminho para ter um ensino médio mais diversificado. Então, nós temos alunos que podem e querem fazer o ensino médio concomitante integrado com a educação profissional. Nós já iniciamos esse programa, o programa Rede de São Paulo, é o que dá condição para que os nossos jovens possam optar. Nós já disponibilizamos 30 mil vagas para os jovens ainda esse ano e ainda temos até o final dessa gestão do professor Hermann, mais 400 mil vagas sendo gestadas para que os meninos, os alunos, os jovens de ensino médio possam, aqueles que queiram, ter o ensino, a educação profissional. Ensino médio integral, é deste modelo que nós estamos falando e que nós já começamos a implementar em São Paulo em 16 escolas de ensino médio e nós temos uma projeção, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, é que nós possamos dar a oportunidade para os nossos jovens, os nossos meninos e meninas cursarem o ensino médio integral. Começamos com 16 e vamos ampliar em 2013 com a parceria de vocês que estão aqui conosco, estão nos ouvindo nessa videoconferência. Depois, é óbvio que como sistema de São Paulo, nós temos que manter a oferta do ensino médio semi-integral. Por que a gente está chamando de ensino médio semi-integral lá na projeção até 2030? Porque a gente pode e deve cada vez mais aumentar a carga horária desse menino. Não precisa ser uma carga horária integral, mas pode ser uma carga horária maior do que a gente já aumentou essa carga horária, mas precisamos aumentar cada vez mais. Mas para isso precisamos fazer estudos para que essa carga horária possa ser ampliada. E lá no futuro, o ideal é que a gente tenha pouquíssimo ensino médio noturno. Esta é a projeção. É óbvio que hoje ainda nós temos alunos do ensino médio noturno, nós temos menos do que nós tínhamos os anos passados, mas nós temos ainda 40% dos nossos alunos que estudam no noturno. E por isso que eu digo que essa política não é uma política só de longo prazo, é uma política de curto, médio e longo prazo. O que todos nós temos que fazer para diminuir o número de alunos no noturno. Então, a ideia é que nós possamos fazer essa diminuição ano a ano e que nós possamos ter lá em 2030 pouquíssimos alunos estudando no noturno e com resquício muito pequeno de educação de jovens e adultos, se for necessário educação de jovens e adultos. Que pode ser que se a nossa política for cada vez mais inclusiva, a gente não tenha necessidade nem de ter educação de jovens e adultos, se realmente a gente conseguir fazer com que todos entrem na escola, aprendam enquanto estão nela e saiam exitosos nessa escola na idade certa. Então, acho que esse é um futuro que a gente começa a construir e já está construindo. Qual é a nossa projeção? Se vocês observarem a tela que eu vou colocar agora, nós temos hoje 16 escolas, como eu disse, de ensino médio integral. Nós estamos iniciando agora, começamos lá em 2011 a organização disso. Em 2012 a gente já tem a realidade de vivenciar esse projeto, que é um projeto, mas já está transformando num programa, que são as escolas de ensino médio com este regime. Em 2012, agora, nós já estamos preparando a expansão do ensino médio integral, com uma projeção de mais 100 escolas de ensino médio e até 100 escolas do ensino fundamental ciclo 2. E daqui a pouco eu vou falar da especificidade do ciclo 2, porque tem umas questões que são muito específicas deste modelo que estamos iniciando do ensino 2, mas que já é pautado na escola de tempo integral, que é um programa que nós já temos na secretaria e que nós, na verdade, não precisamos reinventar a roda. A gente pode
e é esta proposta, aperfeiçoá-lo. E até 2014, a projeção é que nós tenhamos 500 escolas atendidas pelo programa de ensino integral. Essa é uma proposta ousada, é uma proposta desafiadora, mas as metas, elas são metas para a secretaria. Primeiro, este modelo está pautado na adesão. Não há nenhuma imposição para a escola e isso é que faz a diferença. Este momento que vocês estão assistindo esse vídeo, vocês estão na reflexão, estão fazendo a reflexão sobre a adesão a este programa. E isso é fundamental. Não há uma imposição de modelo, as metas são apenas projeções e você, que está me assistindo nessa videoconferência, é que vai dizer, a sua equipe é que vai me dizer, olha, estamos nesse programa, vamos estar juntos e a partir de 2013 vamos iniciar este programa. Porque é só assim, é só por opção da própria escola, de toda a comunidade escolar, e não é uma opção do diretor, nem uma opção de professores, é uma opção de toda a comunidade escolar para que a gente possa trilhar juntos este programa em 2013. Agora que nós falamos de uma maneira mais geral do programa, vamos então discutir as questões mais específicas do programa de ensino integral da rede pública estadual. Bom, então nós vamos começar a discutir as premissas básicas deste modelo de ensino integral. E como eu disse, aqui é muito importante que a gente destaque duas questões, são fundamentais. Primeiro, nós iniciamos o programa com as escolas de ensino médio pelas questões mais emergenciais que o ensino médio nos traz como desafio do dia a dia. Todos nós, gestores da rede, sabemos que o ensino médio é o segmento mais complexo de um sistema de ensino e aquele que nos traz mais desafios. A gente sabe que a cada vez mais os nossos jovens estão tem uma nova perspectiva em relação à educação e isso nos impõe um ensino médio diferenciado. Por isso que na primeira parte do nosso vídeo, e eu disse a vocês que a gente tinha começado com o ensino médio. Este modelo nós estamos avaliando esse ano com essas 16 escolas que estão implementando o programa e que o ano que vem, com a entrada de novas escolas de ensino médio, nós vamos ter um programa muito mais aperfeiçoado. Eu digo que os pioneiros estão sempre junto conosco construindo isso. E as 16 escolas que estão conosco nesse processo, eles estão nos ajudando a construir esse modelo. O ensino fundamental, do ciclo 2, vocês sabem, são escolas de tempo integral. Então, a ideia é que a gente possa aperfeiçoar o programa, que a gente possa trazer condições mais adequadas para a escola de tempo integral poder avançar nesse ensino integral. Então, a partir dessas duas observações que eu fiz, vamos trabalhar, vamos discutir um pouco as premissas. Quais são as características básicas dessa escola? Então, vamos lá. A primeira, que eu acho fundamental, que é o currículo integralizado. Eu acho importante a gente pensar um pouco nesse currículo, nesse conceito de currículo integralizado. Muitos de vocês me conhecem, eu estou na secretaria há muito tempo e a Escola de Tempo Integral eu fui uma das gestoras que, do ponto de vista pedagógico, que ajudou a construir a escola. Então, conheço bem a Escola Tempo Integral e sei que uma das dificuldades que a gente passou ao longo desses anos, como gestoras aqui na secretaria e vocês na escola, foi a dualidade do nosso currículo. Nós temos o currículo básico e as oficinas na Escola Tempo Integral. O que a gente, a partir de estudos que fizemos, de várias experiências, a gente percebeu que o currículo integralizado, ele tem uma melhor característica na escola, porque ele faz com que as coisas não tenham dois momentos estanques na escola. Portanto, o currículo integralizado, ele tem se mostrado um pilar estruturante para as escolas de ensino médio integrais que estão conosco no piloto, e pode ser um caminho interessante para a gente não ter uma escola dual nas escolas de tempo integral que vão se transformar nesse novo modelo. E eu acho importantíssimo que a gente pense desse ponto de vista. A escola de ensino médio, ela está
mostrando esse caminho do currículo integralizado. A escola de tempo integral pode avançar nessa perspectiva e eu acho que todos nós temos a ganhar com isso. Depois nós temos uma outra característica que eu acho que é importante, que são professores e demais educadores, na verdade todo o quadro magistério, em regime de dedicação plena e integral à unidade escolar. Isso é fundamental. Na verdade, o currículo integralizado ele depende desse regime de dedicação plena e integral. Todo mundo que passou por escola, eu fui professora de escola muitos anos, professora de ensino médio, gestora. O que a gente percebe, principalmente nas escolas de ciclo 2 e ensino médio? A não fixação das equipes nas escolas. Os professores têm eles têm aulas, como a gente diz na rede até hoje, picadas. Então, quando o professor tem um regime de dedicação plena e integral, ele está voltado para essa escola. Ele não se divide na sua atuação profissional. Portanto, o regime de dedicação plena e integral, ele é fundamental e estruturante para este modelo de educação integral. Depois nós temos outras características, e eu acho que esta que eu vou destacar agora, ela é fundamental, que é a escola alinhada com a realidade do adolescente e do jovem. E aí tem uma palavrinha mágica aqui, que é preparando os alunos para realizar o seu projeto de vida e ser protagonista da sua formação. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho isso fundamental. Depois a gente vai ter um momento que a gente vai destacar um pouco mais isso. Mas eu acho que a palavra-chave, guardem isso, na minha opinião, eu acho que na opinião de várias pessoas que estão implementando esse projeto este ano, dentre as escolas que a gente tem acompanhado muito diretamente. Essa palavra projeto de vida tem sido mágica nas escolas. Mas aguardem aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Infraestrutura. A infraestrutura, ela, como vocês que estão assistindo esse vídeo, escolas de ensino médio, e principalmente as escolas de tempo integral, que estão refletindo e analisando para tomar decisão em relação à adesão, sabem que a infraestrutura diferenciada é fundamental. Então, as salas temáticas são importantes, os laboratórios, a sala de leitura, a cozinha, o refeitório, tem que estar tudo muito bem organizado para a gente começar a implementar o modelo. Por isso que nós estamos fazendo a adesão muito antes, pessoal. Vocês devem estar falando, nossa, Valéria, mas 2013 ainda falta muito tempo para a gente começar a discutir isso. Não. 2012, nós temos uma boa parte de 2012 para que essas questões sejam resolvidas para a gente poder implementar esse programa. Portanto, o tempo é fundamental. Modelo de gestão. Aqui tem uma questão que eu quero destacar, depois eu vou falar com mais profundidade, mas esse modelo de gestão ele tem que ter voltado para o resultado escolar. O que é resultado escolar? Gente, aquele trabalho que é o que a gente tem que fazer. O menino entra na escola, ele aprende na escola e termina e conclui a sua escolaridade com um avanço na sua aprendizagem. Que ele não abandone essa escola, que não tenha evasão escolar. Principalmente no ensino médio, vocês sabem que essa é a nossa maior dificuldade, que os meninos entrem, né, e continuem na escola, até porque eles não veem muito sentido e significado nessa escola. Então, nós temos isso como premissa. Os alunos têm que entrar, aprender, não evadir e concluir o segmento que ele está matriculado. Então, a ideia é que nós não tenhamos evasão ou pouquíssima evasão nessas escolas. E o horário é ampliado, que é a última questão que eu acho importante a gente destacar aqui, que é uma das premissas, é o horário ampliado. Esses meninos, quem é de escola de tempo integral, não tem nenhum problema, já conhece esse regime. No ensino médio integral, os alunos ficam bastante tempo na escola. Entre aula, intervalo, almoço, segundo intervalo à tarde, dá praticamente 9 horas e 30 minutos dentro da escola. Para o ensino fundamental, nós vamos discutir um pouco isso ainda, mas o horário é em torno de 8 horas. Depois nós vamos ainda, em outros momentos, em outros vídeos, nós vamos ter várias reuniões presenciais, nós temos várias videoconferências em que a gente vai discutir essa questão da carga horária. Agora, vamos falar um pouquinho do modelo pedagógico? Eu acho que isso é fundamental. Vamos pôr a tela só para a gente ver um pouco como é que ela se estrutura. Lembra que eu falei para vocês que, na minha opinião, o projeto de vida era a essência desse programa? Mas ele não está solto. Neste modelo de educação integral, de ensino integral, o aluno
ele é protagonista, ele tem o seu projeto de vida. E isso é muito interessante porque a gente inicia o ano letivo perguntando para esse menino, esse jovem, ou o adolescente, a adolescente do ensino fundamental ciclo 2, que é o nosso desafio, mas o menino e a menina, o jovem no ensino médio, qual é o seu projeto de vida? E esta é uma pergunta mágica, porque este adolescente e esse jovem vão ter que trilhar um caminho para a sua vida. E à medida em que ele vê que a escola pode apoiá-lo, ajudá-lo, e ela é fundamental para que ele consiga atingir esse projeto de vida, é que é o diferencial nessa escola. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a escola pode prover o desejo, a intenção e o projeto de vida dos nossos alunos? Com 3 pilares fundamentais, e aí eu gostaria que vocês colocassem a tela. Primeiro, esse projeto de vida ele só consegue ser estruturado com 3 pilares fundamentais: a excelência acadêmica, a educação para valores e uma formação específica para esse projeto de vida. Portanto, esses 3 aspectos eu acho que são estruturantes. Se eu, aluna de uma escola de ensino médio, pretendo ser professora, como foi a minha decisão lá há tantos anos, que eu não conto quantos são, para vocês não começarem a fazer contas. Mas lá, muitos anos atrás, eu decidi ser professora e queria ser professora de história. Aliás, fui professora de história. O que a escola poderia fazer para me apoiar no meu projeto de vida? Eu tinha que ter uma escola que me desse uma excelência acadêmica para poder disputar vagas, enfim, ser professora, ser uma professora competente para continuar atuando na educação. Eu quero ser médica? Não, decidi ser médica, tá certo? Então, o que a escola tem que fazer para eu poder atender o meu projeto de vida? Realizar, não é atender, realizar meu projeto de vida. Não, eu tenho um tino comercial imenso, eu quero já montar o meu pequeno comércio, eu quero me virar porque eu preciso disso. Então, como é que a escola atende ao meu projeto de vida? De qualquer maneira, seja qual for o projeto de vida desses jovens e desses adolescentes, no caso do ensino fundamental 2, a excelência acadêmica é um pilar fundamental. Portanto, ele é o primeiro. A escola nosso papel é que o menino aprenda, certo? No ciclo 2, nós temos no ciclo 2, nós vamos ter um ponto muito importante, que é o segundo, que está mais focado no segundo segmento do ensino fundamental, que é a educação para valores. Os adolescentes dos anos finais os adolescentes que estão no ciclo 2, nos anos finais da educação básica, eles precisam ainda de ter um foco maior na educação para valores. Os anos finais, que educação básica, né, gente? Os anos finais do ensino fundamental, que a gente chama aqui na Secretaria de Educação de ciclo 2, vai ter que ter um foco bastante grande para a educação para valores, que é o que a Escola de Tempo Integral já nos mostrou, que isso é fundamental para que a gente estruture nesta fase, neste período em que esses adolescentes estão na escola. Qual seria o melhor projeto de vida para um adolescente que está nos anos finais do ensino fundamental? Continuidade dos estudos. Querer fazer o ensino médio, saber que o ensino médio vai fazer diferença para isso. Portanto, a educação para valores é estruturante para que ele tenha projeção, que ele queira estudar e saiba que isso vai fazer diferença na vida dele. E o último é que nós temos que estar preparados nessa escola para formar para esse projeto de vida. As aulas são eletivas, nós temos que proporcionar nesse currículo aulas eletivas para que esses jovens e esses adolescentes possam continuar galgando o seu projeto de vida. Vamos lá, uma outra tela que fala uma coisa também que é muito importante, que é como é que a gente pensa esse jovem, esse adolescente, né? São 3 pilares fundamentais: autonomia, solidariedade e competência. Então, nós temos que aflorar ou recriar nesses jovens, ou até criar
nos casos onde ele não possua essas competências, nós temos que criar autonomia que pode começar a ser construída lá no ciclo 2 e que pode avançar no ensino médio. E no ensino médio esse espaço é mais ainda, um espaço mais adequado ainda para isso, mas que pode começar no ciclo 2. A solidariedade, eu acho que esse também é uma questão estruturante, e a competência. Então esses são características fundamentais desse jovem protagonista. E aí, eu queria dizer uma questão. O protagonismo é o segundo elemento fundamental desse ensino integral. Os meninos, quando eu digo meninos, gente, meninos e meninas, tá? Os jovens, os adolescentes, eles vão se apropriando cada vez mais desse sentimento protagonista e eles vão avançando nesse processo. Eu sei porque eu estou vivenciando esse processo no acompanhamento das escolas. Eu tenho ido muito às nossas escolas que estão fazendo o piloto e tenho percebido a cada dia a mudança desses jovens. Eu até sugeri, numa reunião que nós fizemos aqui na secretaria, que as equipes escolares conhecessem essas escolas, se fossem próximos, fizessem uma visita, enfim, para vocês verem o que eu estou dizendo aqui lá na escola, a diferença que esses meninos estão, a construção, como é que eles estão se posicionando, a maneira crítica como eles se colocam, mas eles criticam, mas ao mesmo tempo procuram soluções para os problemas que eles próprios colocam. Então é fundamental, eu acho que se vocês puderem, de alguma maneira, fazer contato por meio das diretorias de ensino, ou mesmo ligar para a escola, conversar com alguém, vocês vão ver, vocês vão conseguir verificar isso que eu estou dizendo, né? Poder um pouco vivenciar isso. Queria pôr mais uma tela que fala do modelo pedagógico. Eu acho que ele é estruturante. Tem duas questões aqui que são complementares, que é o modelo pedagógico e o modelo de gestão. Eles estão integrados. Não há modelo pedagógico sem modelo de gestão. E o modelo pedagógico e o modelo de gestão, eles estão vinculados naquilo que a gente precisa entregar, naquilo que a gente precisa prover para esses jovens e adolescentes. A excelência acadêmica, a educação para valores e a formação projeto de vida, desculpem. Tanto o modelo pedagógico como o modelo de gestão, são eles os estruturantes para que a gente possa prover esses três aspectos fundamentais da escola. E aí, falando já da excelência acadêmica, eu até quero que tire a tela, porque eu vou me fixar um pouco nessa questão da excelência acadêmica, porque essa é uma questão fundamental, né? Os meninos, os jovens, os meninos e meninas dessas escolas, eles passam por uma avaliação no início do ano, que é a avaliação em processo que a gente já está fazendo na secretaria, com um diferencial. A gente faz um mapinha em que a gente vai acompanhando o desenvolvimento desses adolescentes, desses jovens. E vamos fazendo intervenções, como exatamente a avaliação em processo faz, né, para que ele possa avançar na sua escolaridade. Então, os primeiros meses, a partir da avaliação diagnóstica, ela está toda voltada, a escola está toda voltada para que esse menino tenha o que a gente chama de alinhamento, que é recuperar as competências e habilidades que porventura não foram desenvolvidas nos segmentos anteriores. Então nós temos 3 meses para que eles estejam todos na mesma linha, por isso que a gente chamou de alinhamento por falta de outra palavra. Se alguém tiver alguma sugestão, por favor, nos falem. Até agora a gente batizou como alinhamento, mas a ideia é essa, que todos saem a linha de base, avaliação diagnóstica, e que todos em 2, 3 meses possam estar na mesma linha e que possam avançar na sua escolaridade a partir daí. Outra questão fundamental que estrutura a excelência acadêmica é a formação permanente de professores. Nós temos uma formação em serviço. A formação é diária, semanal, com bastante espaços na escola para momentos de HTPC, momentos que a gente chama de momentos de HTPA, que eles se reúnem por área, que os professores se reúnem por área para discutir as questões da sua área, e também momentos de formação em que nós vamos para a escola, né? Nós estamos muito juntos, porque nós estamos construindo um modelo, então nós estamos aprendendo com a escola está aprendendo com a gente está fazendo o que a gente chama de escola aprendente. Nós vamos lá, discutimos isso deu certo, não deu, por que não deu, como é que a gente pode rever. Então a formação é uma formação muito focada na escola, na atuação dos profissionais nessa escola.
Sala de leitura, eu acho que esse é também um espaço importante, porque é um espaço formativo fundamental. E para o ensino médio, o aluno do terceiro ano do ensino médio, ele tem, lá no terceiro ano, depois do seu projeto de vida, ele bifurca. Ele tem disciplinas de apoio à continuidade de estudos, quer dizer, ele tem mais aulas das disciplinas que ele precisa para fazer o vestibular, se caso seja este o projeto de vida, ou não, eu preciso entrar no mundo do trabalho, eu decidi que eu preciso estar no mundo do trabalho para poder pensar na minha continuidade de estudos. Então, ele tem aulas específicas sobre o mundo do trabalho, como é que ele faz uma entrevista, currículo, enfim, como é que ele enfrenta essa continuidade do mundo do trabalho. Então, essa excelência acadêmica, esses pilares, que no ciclo 2 está muito mais focado à nossa matriz curricular da escola de tempo integral, como é que a gente organiza a escola de tempo integral, é que vai dar condição para que esse menino continue seu projeto de vida. Então, vamos relembrar, o que é estruturante? A avaliação de início de ano, certo? Acompanhamento desses jovens e desses adolescentes para que eles possam todos estar, a partir dos 2 primeiros meses, alinhados para continuar os estudos. Formação permanente do professor. Orientação de estudos. Esta é uma outra questão fundamental. Esses alunos, eles têm aulas específicas de orientação de estudos, que é bem a experiência que a gente já aprendeu nas escolas de tempo integral e percebeu quanto foi exitoso isso na vida desses adolescentes, entenderem como é que eles estudam, como é que eles se organizam para estudar. Porque no ciclo 2, né, nos anos finais do ensino fundamental, isso é essencial, ele se organizar para estudar. No ensino médio, se ele ainda não sabe, nós temos que ensinar. Como eu já disse, há disciplinas eletivas, e isto é muito interessante. Eu devo confessar a vocês que eu fiquei preocupada com as disciplinas eletivas, porque ela tem um caráter totalmente diferente do que a gente já fez na rede pública estadual. São os professores, em conjunto, que criam as disciplinas eletivas, fazem a sua ementa e apresentam aos alunos. E os alunos se inscrevem, como na universidade, como no curso de pós-graduação que nós fazemos, como no mestrado, doutorado. Os alunos escolhem as disciplinas por meio da apresentação das ementas e, a partir do seu projeto de vida, eles se inscrevem nas disciplinas. Tem sido muito interessante essa experiência, extremamente exitosa, e eu realmente agora estou mais confortável e acredito que isto é que nós estamos fazendo nas 16 escolas piloto. Eu acho que a gente consegue expandir para as demais escolas com muito êxito. No ensino médio, em especial, nós temos atividades de laboratório, então nós temos uma ênfase nas atividades experimentais nos laboratórios. Para os anos finais do ensino fundamental, nós não precisamos ter laboratórios específicos por disciplina química e física, mas podemos e devemos ter um espaço de experimentação. E é isso que nós vamos preparar para as escolas que estarão conosco para o ano que vem. E o último é uma ênfase nas avaliações. Nós temos avaliação de início do ano, processuais e no final do ano, até para a gente saber se os meninos têm avançado na sua aprendizagem. Bom, e aqui eu acho que eu dei conta um pouco de falar dessas questões mais gerais. Eu acho que eu antecipei até alguns slides que estavam divididos, mas como professor eu já fui discutindo isso no geral. Eu acho que essas são as bases, são as questões estruturantes desse modelo, e eu acho que essas informações a respeito da organização da escola, de como ela se organiza do ponto de vista do modelo de gestão pedagógica, são fundamentais para a tomada de decisão de vocês aí com as equipes. Neste modelo de gestão e no modelo pedagógico, tem uma questão que eu já disse que é fundamental, que é o protagonismo juvenil. E eu queria trazer 2 exemplos aqui para vocês, 2 depoimentos de vídeos que fizemos com os meninos, com os jovens, egressos dessa escola que eu disse no início que nós nos inspiramos, que é o Ginásio Pernambucano. Esses vídeos, eles me tocaram muito quando a gente iniciou o projeto que agora se transforma no programa aqui na Secretaria de Educação. Eu gostaria que vocês ouvissem, tanto a Aline quanto o Anderson, para verificar o que fez
o que fez a diferença na vida desses jovens. Então eu convidaria vocês a assistirem os 2 vídeos, porque eu acho que eles são muito interessantes, eu acho que eles são tocantes para a gente entender um pouco este modelo de educação integral na nossa rede pública, porque nós podemos chegar lá. Acredito que a gente está construindo isso e vamos chegar lá. Meu nome é Aline, eu tenho 21 anos. Eu moro em uma das favelas mais conhecidas de Pernambuco. Eu sempre morei lá, estudei minha vida toda em escola pública. E na minha escola pública, além de não ter aulas e não ter professores e ter péssimos exemplos, eu não tinha nenhuma referência pessoal que me motivasse a mudar o histórico da minha vida. Eu, na verdade, acreditava que minha vida ia ser igual a dos meus pais. A sequência da vida dos meus familiares. Passei dessa menina a uma menina que passou a sonhar, a acreditar que pode, a superar dificuldades que a escola me proporcionava. Eu morria de dificuldade de matemática, eu não tinha professores de matemática. Cheguei no ginásio pernambucano aterrorizada, morrendo de medo da matemática. A lição que eu aprendi no ensino médio não era só a questão do português e matemática que a escola passa, não é isso. A escola, para mim, representou muito mais, deu lições de vida que vai além do que eu aprendi de biologia e das disciplinas. A escola, uma das maiores lições que eu acredito, foi ela me mostrar que eu posso sonhar. Eu não sabia disso. Toda a minha vida eu não sabia que eu podia sonhar e que meu sonho podia se tornar realidade. No início eu custou para acreditar, mas depois eu fui vendo que as pequenas metas que eu estabelecia, eu ia alcançando. As metas matemáticas eu ia tirando 9 e 10. E tanto é que hoje, no final de tudo, eu passei em 5º lugar geral da escola para engenharia. Eu faço engenharia. Uma menina que antes morria de medo da matemática, dificuldade de matemática, hoje faz exatas. E a menina que pensava que ia passar toda a vida no seu bairro, já foi para a Espanha e voltou. Passei quase 2 anos na Espanha por uma oportunidade que o colégio me deu também. Eu soube aproveitar a oportunidade e agarrei com todas as minhas forças para poder ir para a Espanha. E eu fui. E foi outro leque de oportunidades, de experiências fantásticas que aconteceram na minha vida. A mensagem que eu queria passar mais é que você pode sonhar. Eu era uma pessoa meio que vazia, limitada, não tinha essa noção. E é isso que é uma das questões bastante importantes numa escola. Mas isso junto a outras lições. Há lições para a sua vida, há lições que você consegue, que você pode. Isso para mim foi fantástico. E hoje eu sei perfeitamente que eu não vou seguir, não vou ser repetição, já não sou repetição da minha família. Já entrei na universidade pública que ninguém da minha família entrou. Ninguém tinha entrado. E já daí comecei a fazer mudanças. Meu irmão também entrou agora, foi oriundo da mesma escola que eu. E todo mundo ficou orgulhosíssimo lá, todo mundo do bairro me vê diferente. E eu sei que eu vou sair de lá e vou contribuir, vou crescer, vou... Aquela menina vazia, limitada, perdida, não existe mais. Meu nome é Anderson Bezerra, tenho 20 anos, sou de Pernambuco, mais especificamente de Olinda, de um bairro chamado Recife. E como qualquer jovem negro da periferia e pobre, eu tive diversas dificuldades até chegar à situação que eu estou agora, de ser universitário, que não é fácil. Então eu sempre estudei em escola pública, porque meus pais nunca tiveram condições de me manter numa escola particular com um ensino melhor. De repente fui estudar, por incentivo de uma professora minha, que me ensinava desde a 2ª série, e quando eu já estava na 8ª, ela recomendou à minha mãe que eu fosse estudar no centro. E eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que a escola era muito boa, porque era muito bem falada lá. Estava existindo uma iniciativa nova e as críticas eram muito boas com relação ao ensino. Então, eu chegando lá, eu tive algumas dificuldades para entrar, acabei chegando 2 meses atrasado por alguns problemas burocráticos. E só depois, por obra do acaso, se formou uma nova turma e eu pude ingressar nessa escola. E o que eu esperava dessa escola era um normal, uma aula de português, uma aula de matemática, como qualquer outra escola poderia fornecer. Na verdade, essa escola me ensinou, por exemplo, que a nossa realização ela não se consiste apenas quando a gente tem todos os resultados. Quando a gente já está participando do processo, já está vendo o processo acontecer, isso já nos dá a realização, já é uma realização. Eu demorei um pouco até entender e assimilar essas ferramentas, porque
é fácil de entender, porque eu nunca tive, e então quando eu tive a oportunidade de ter, eu me deslumbrei a ponto de me perder um pouco. Só no meio do processo foi que eu entendi a coisa e comecei a me organizar. E diante das dificuldades que eu tive, é uma conquista muito grande, porque assim, eu sou o primeiro da minha família a ingressar na universidade, e eu passei na Universidade Federal, né? E hoje eu faço serviço social muito feliz. Trabalho num grupo que a gente montou, eu e mais 3 garotas, né, que formamos o digital, e a gente presta consultoria para um trabalho de um portal institucional. Então, serviço social para mim é um curso maravilhoso, porque me proporciona essa possibilidade de voltar à comunidade, de trabalhar, de orientar. E isso me deixa feliz, isso me realiza. E o que eu acredito é que uma escola que é em tempo integral, ela não se preocupa só em ser em tempo integral, ela se preocupa em ter um ensino integral. E o ensino integral proporciona a criação de homens e mulheres integrais. E esses conseguem realmente fazer aquilo que a gente precisa para mudar o pensamento da nação e a gente ter um mundo melhor. E hoje eu consegui fazer com que meu pai e minha mãe que era analfabeta e meu pai semi-analfabeto, voltaram a estudar, né? Já fazem aproximadamente 2 anos que eles voltaram a estudar. Meu irmão, que não tinha muito interesse com o estudo, ele também descobriu qual era o que era interessante para ele. Hoje ele trabalha na Marinha, se alistou na Marinha, conseguiu passar. E eu tenho um irmão que também está trabalhando, está estudando para fazer vestibular. E a devolutiva que eu tenho, né, de tudo isso é a satisfação de ver minha família bem direcionada, a partir do trabalho que foi feito comigo, que foi oportunizado a mim. E que é interessante que se multiplicou de uma forma a realizar mudanças na minha casa, na minha família, no meu modo de ver, no meu modo de pensar. Então, a partir de toda essa vivência que eu tive, eu aprendi uma coisa que é bem simples e bem interessante, né? Que a coisa vai piorar muito até melhorar. Mas é possível acreditar no sonho, é possível realizar esse sonho, é possível chegar onde se quer, desde que exista 2 coisas que é fundamental: vontade e oportunidade. Essas 2 coisas casadas podem proporcionar qualquer coisa. Como eu disse recentemente a vocês, essa escola, ela necessita de uma infraestrutura diferenciada para que a gente possa ter o programa. Então, eu queria mostrar para vocês algumas questões que eu acho que são importantes do ponto de vista da atmosfera, do espaço para atrair o nosso adolescente jovem. Então, as salas temáticas, elas são muito interessantes. Algumas escolas estão usando esse modelo, eu acho que ela é um diferencial. Os meninos se sentem acolhidos na sala de aula, e aí, obviamente, isso é uma proposta para a escola, mas a gente tem sido bastante exitoso as escolas que resolveram adotar as salas temáticas. No ensino médio, como eu já disse, a questão da experimentação ela é muito importante, muito forte. Então, nós estamos adaptando as escolas para ter 2 tipos de laboratório. O laboratório que a gente chama de laboratório úmido, porque ali você tem a pia, a bancada, etc., e que você faz experimentações de química, deixa eu ver se eu não erro, porque minha equipe me mata se eu errar, de química e biologia, acho que eu não errei. E o laboratório, que a gente chama de laboratório seco, porque você não precisa das pias, enfim, onde você faz experimentação de biologia, robótica e eu acho que é isso. E se não for, minha equipe me puxa a orelha e aí eu corrijo para vocês. Mas é isso, nós vamos ter 2 espaços de laboratório. Um espaço de laboratório que a gente necessita, enfim, de outros, principalmente da rede de água, para poder fazer os experimentos, e um espaço que eles chamam de um espaço, um laboratório seco, onde não depende dessa infraestrutura, mas, na verdade, nós temos dois grandes laboratórios para que esses meninos façam aquilo que é importante para o ensino médio, que é a experimentação. Para as escolas de ciclo 2, nós não temos aulas de química, física e biologia.
mas nós vamos ter um espaço físico que a gente vai chamar, o nome, vocês podem nos ajudar a dar, por enquanto a gente está chamando de sala de experimentação ou espaço de experimentação, onde esses equipamentos vão ficar disponíveis, né, junto com professores que vão ser formados para isso, para que eles possam usar esse espaço como espaço de experimentação, inclusive com robótica. A refeição fundamental. Os meninos têm 3 refeições, um lanche pela manhã, um almoço e um lanche à tarde, e, portanto, a gente tem que ter condições básicas de refeitório, de cozinha, para que a gente possa implantar esse modelo. Portanto, e por isso que a gente, no ciclo 2, iniciou a expansão, o início desse programa, e vamos expandir dentro das escolas de tempo integral, porque de alguma maneira essas escolas já criaram e já se adaptaram para isso. Então, as escolas de tempo integral, onde desde o início do programa já oferecem essas refeições, ela tem as melhores condições para que a gente possa implementar esse novo modelo. Sala de leitura também é um espaço fundamental, porque o nosso conceito é uma sala de leitura preparada para e apoiando a aprendizagem desses alunos. Portanto, esse também é um espaço importante. Antes de entrar na questão do regime de dedicação plena integral, que também é uma questão estruturante no nosso programa, eu queria esclarecer o seguinte. Nesse momento, nós temos as escolas pré-selecionadas das escolas de tempo integral, não são as únicas que vão entrar no modelo. Vocês iniciaram, estão convidadas para 2013, mas as demais escolas entrarão no programa nos próximos anos. Nós vamos fazer os convites e por adesão para todas as escolas de tempo integral. Estão nesse momento agora o que as diretorias de ensino selecionaram como aquelas que tinham as melhores condições de infraestrutura e os menores os critérios de atendimento à demanda. Isso para 2013. Mas as demais escolas escolas de tempo integral também serão convidadas nos próximos anos, já começando em 2014, para ser convidadas para adesão do programa, ok? Isso é importante a gente esclarecer. Regime de dedicação plena integral, que eu acho que é o último item aqui do aspecto de funcional. Por que isso é importante? A gente já disse que sem um regime de dedicação plena integral, o professor ele não tem uma dedicação exclusiva àquela escola. E neste modelo, a dedicação exclusiva ela é fundamental. Quem terá o regime de dedicação plena integral? Todo o quadro de magistério. Porque ele vai ficar dedicado em tempo integral. Ele vai ter esse diferencial. Aí a pergunta é, funcionários entrará nesse quadro? Não. O funcionário ele continua com o seu regime de trabalho. Quadro magistério é que vai ter um regime de dedicação e atividades diferenciadas que justifiquem este regime. Por que isso é estruturante? Porque isso permite uma interação maior do professor, entre os professores, entre a equipe e entre os próprios alunos. Portanto, esse regime ele é fundamental para este modelo. Esta interação dos professores, ela se dá entre os pares, como eu já disse, entre a equipe gestora, porque a escola tem um plano de ação que ele define o que vai, a partir da sua proposta pedagógica, do seu plano de gestão, a escola define um plano de ação. Portanto, toda essa equipe integrada é que faz com que esse plano de ação saia do papel e se materialize nas ações da escola. Bom, esse vídeo, pensei em gravar esse vídeo para as escolas. Nós fizemos uma reunião aqui na Secretaria de Educação, com os dirigentes regionais, com os supervisores das escolas e com os diretores das nossas escolas, que estão pré-selecionadas para esse modelo. Foi uma reunião longa, mas com muitas informações. Então, eu pensei em proporcionar a vocês esse vídeo, caso vocês tenham que consultar alguma informação, caso vocês queiram utilizá-lo no momento de reunião. Além deste vídeo, nós vamos deixar no portal da Secretaria várias informações sobre esse momento de expansão.
Nós vamos ter lá informações básicas no mesmo local. Vou mandar um e-mail para as diretorias informando quando vai ficar pronto no portal da secretaria, várias informações para que vocês possam, em cada escola, ter e se apoiar nesses materiais para fazer esse processo que eu considero fundamental, que é a discussão na escola sobre a possibilidade da adesão desse programa a partir de 2013. Este é um momento que eu considero bastante... É um momento crucial para a escola, é um momento que a escola tem que repensar o seu modelo, tem que pensar se quer aderir. Eu, como gestora desse programa na secretaria, eu digo a vocês, é uma proposta, é um modelo muito interessante, é um modelo que muda a escola, portanto eu convido vocês a pensarem sobre ele, sobre este modelo, refletirem com a comunidade escolar, envolvam todos nessa discussão e nós estamos à disposição para qualquer informação que seja necessário. Nós estamos, a nossa equipe, todos os nossos dirigentes e diretores da escola já têm nossos e-mails e nossos telefones. Se precisarem, entrem em contato conosco, nós já informamos todos os e-mails e todos os canais de comunicação na nossa reunião e me coloco à disposição de vocês, eu, minha equipe, as equipes das secretarias, as coordenadorias, e espero que vocês tenham um bom momento de reflexão. Um grande abraço e nos encontramos em breve.